A seguir, IIGD Irajá. O que Deus quer falar conosco hoje? Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Cuidado. Ué, cuidado? Bom, cuidado. Cuidado é vida. Pode que cuidado, olha o perigo. Hoje Deus está falando conosco. Cuidado para a tua fé não enfraquecer. Às vezes, irmãos, nós nos acostumamos na nossa vida cristã e nós deixamos de avivar a nossa fé. Às vezes até nos alimentamos, né? Quem tem o hábito de meditar todo dia, de ler a palavra, mas nem sempre nós estamos atentos para o que o Espírito Santo está falando, porque às vezes nós nos acostumamos com a palavra. Sabe, eu digo sempre, a pessoa que tem aquelas marcações na Bíblia, e todo ano ela tem aquela mesma Bíblia com aquelas mesmas marcações, tudo bem, isso é importante, foi muito importante, Só que isso gera um costume. O olho só bate naquelas partes marcadinhas. E de repente aquelas partes estão tão marcadinhas, estão tão acomodadinhas, que elas já não despertam a fé. É necessário dar uma sacudida na fé. Então hoje o Senhor Deus está falando conosco. Cuidado para a tua fé não enfraquecer. Eu vou mostrar para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele teve grande preocupação com alguns cristãos que ele ganhou para Jesus. Paulo ganhou muitas pessoas para Jesus. Mas há uma epístola em que ele mostra uma grande preocupação em saber se aquele povo que ele ganhou para Jesus estava com uma fé alimentada, avivada, que eles estavam vencendo as obras do diabo, que eles estavam desfrutando da comunhão de Deus, das bênçãos de Deus, dos cuidados de Deus. E ele escreveu aquela epístola. E nós vamos exatamente nela. É 1 aos Tessalonicenses. Vamos então? Então, todos aqui já sabem, né, irmãos? Vocês participam dos estudos da Palavra de Deus, da Escola Bíblica, e sabem que a forma como nós lemos a palavra é o começo para recebermos um bom entendimento ou deixarmos algumas coisas escaparem. E aí se perde muito. Então vamos aqui, porque nós vamos só a 5 versículos, mas tem que ser bem devagarinho, versículo por versículo, porque num versículo, muitas vezes, o Espírito de Deus fala tanto, irmãos, mas fala tanto. Algum de vocês tem entrado no YouTube para ver? Eu estou falando sobre o Sermão da Montanha há 3 meses. 3 meses. E não pense que eu vou esgotar esse ano, não vai dar, não. Mas que isso? Mas nós nunca vamos esgotar a palavra. Ela é rica demais, irmãos. Lembra do centurião de Cafarnaum? Quantas palavras ele pediu para Jesus? Quantas? Mas só pediu uma. E ele acreditou que o servo dele, que estava tão atormentado, perturbado e doente, ia ficar bonzinho com uma palavra. Pois é, Jesus ficou maravilhado. Ele só pediu uma palavra. Olha quanto entendimento, quantas palavras você tem recebido e de repente os problemas ainda nem se mexeram, né? Eles têm que se mexer, se desprender e vai embora. Então vamos lá. Então 1 aos Tessalonicenses, bem devagarinho, capítulo 3. Apóstolo Paulo dizendo, o Espírito Santo dizendo através, pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Amém? Então dá uma paradinha aqui nesse versículo 2. Bom, primeiro o apóstolo Paulo está acomodadinho lá em Atenas. Ele está numa missão, com certeza está lá trabalhando, pregando, está cuidando de algumas coisas de Deus. Mas ele lembra dos cristãos de Tessalônica.
os cristãos que ele deixou lá, que ele ganhou para Jesus. E Paulo está preocupado. Ele está muito preocupado. E ele pensa, bem, se eles enfraquecerem na fé, eles vão se desviar. Se eles se desviarem, os demônios voltam para a vida deles, eles perdem a salvação. Depois de terem alcançado a vida eterna, de terem recebido Jesus, o Senhor, o autor da vida, terem o Espírito de Deus. Não pode. Paulo ficou preocupado. Aí o que ele fez? Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Duas coisas. A primeira que o apóstolo Paulo está dizendo, foi que enviou Timóteo lá para confortá-los. Primeiramente, confortá-los. Quando é que a pessoa precisa de conforto? Quando ela está inquieta. Ela pode estar assustada, ela pode estar temerosa, ela pode estar num momento de tristeza, fraquinha na fé. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está passando por grande tribulação, por ser perseguido, por pregar o Evangelho. Quem sabe que Paulo terminou a vida em prisão domiciliar, preso? Pois é. Então as coisas que estavam acontecendo com Paulo, aquelas perseguições todas, o apóstolo Paulo ficou preocupado e ele pensou dessa forma: eles devem estar enfraquecidos, porque eles devem estar pensando assim, peraí, se o apóstolo Paulo foi quem pregou o Evangelho para nós, ele está nessa situação, ele está lá, estão querendo matá-lo, vivem querendo apedrejá-lo, destruí-lo, perseguindo direto, o que vai ser? Paulo pensou, irmãos, às vezes a pessoa que aceitou Jesus, vamos lá, a pessoa aceitou Jesus, ela está começando a dar uma nova forma à sua própria vida, deixando o bar para frequentar os cultos, estar mais na igreja, já deixou o bar, está deixando aquelas conversas torpes, já está começando a buscar de Deus para acabar com dívidas, endireitar a vida, e o diabo está ficando desesperado. Ele começa a levantar umas perseguições, é a família que persegue, são pessoas que dizem, peraí, você só quer saber de igreja, o que está acontecendo com você? E se essa pessoa não for, se ela não for, né, firme no buscar de Deus, no orar, se ela não tiver plena convicção da sua salvação, da sua conversão, ela pode enfraquecer e voltar atrás. Mas também não precisa isso, irmãos. Às vezes é alguém antigo no Evangelho. Vem uma luta grande, vem um problemão, vem sintomas, vem uma enfermidade, ou vem um problema no casamento, vem um estranhamento no casamento, vem uma tentação, vem um problema financeiro. Há pessoas, irmãos, que não se levantam para guerrear, que não se esforçam para orar, para estar mais na casa de Deus, para apanhar armas espirituais. Há pessoas que esfriam na fé, que entristecem e enfraquecem. É tudo que o diabo quer para atacar um cristão que conheceu Jesus de verdade, que começou a andar com Deus com seriedade. O diabo sabe que a pessoa que aceita Jesus de verdade, a pessoa que tem consciência do preço que Jesus pagou pela sua salvação, ele sabe que não vai ser tão fácil ele conseguir essa pessoa de volta. Ele sabe que não vai ser tão fácil ele conseguir voltar para a vida daquela pessoa. Por exemplo, nós temos pessoas aqui, irmãos, que vieram porque o casamento foi destruído. Aí a pessoa recebeu um convite, olha, uma chamada, olha, vamos na igreja, vamos no culto da família orar pelo seu casamento. E aquela pessoa que não queria o casamento destruído, ela veio. E aí, ela começou a buscar, e se converteu, e se batizou, e conquistou o casamento, foi recuperado. Nós temos essas pessoas aqui. Quer ver se nós temos? Quem nós temos nessa situação que eu acabei de falar aqui? Levanta a mão lá. Olha lá. Só lá você está vendo 3 braços erguidos. Lá atrás Aqui o casal está aqui. Aqui a menina está ali. Olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Faz assim. Todos que tiveram casamento reconstruído. E aí se converteu por quê?
Porque foram tendo um encontro com Jesus, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo convence. Tiveram um encontro com Jesus. Agora, se a pessoa que aceita Jesus, ela pensa, tá, que o diabo foi dormir, ou que ele viajou, foi para bem longe, e ele não vai perturbar mais, isso é um engano. Isso é um engano, irmãos. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós vamos precisar aquecer a nossa fé, aumentar a chama da fé em alguns momentos de guerra, de luta, e combater o combate espiritual contra Satanás e seus demônios. Às vezes em favor de um parente, a intercessão. Você está percebendo que o seu parente está tomando um caminho errado, um caminho que pode terminar em morte. Você vai entrar no circuito de oração, no caminho dele, você vai entrar na presença de Deus e vai livrá-lo desse caminho. Por quê? Porque tem promessa de Deus. Fala para o seu irmão, tem promessa para a sua família. Fala, tem promessas para a sua família. Tem promessa. Se tem promessa, irmãos, quando você descobre uma promessa na Bíblia que monta o teu quebra-cabeça, ela é a peça que faltava, e você está vendo, contemplando que aquela promessa, tá, é a solução daquele problema, se você cruzar os braços, você vai ser negligente. Você vai permitir a ação do diabo deliberadamente. Então, o que é necessário? Não é todo dia, nem toda semana, nem todo mês, nem o ano inteiro que a gente viva guerreando contra principados e potestades, e o tempo todo sai daqui demônio, e porque está escrito ali. Não, claro que não. Há períodos de calmaria, mas nesses períodos de calmaria a gente não pode dormir espiritualmente. Você tem que ter as suas armas preparadas, porque a qualquer momento você pode precisar usar uma delas. Exemplo, o avivamento do nome de Jesus. Quando o cristão não desperta a sua fé, quando ele cai numa tentação, numa cilada, e o diabo pega ele enfraquecido, é aí que você vê muita gente que é de Jesus com a vida destruída. Aí diz assim, não entendo. Depois que fulano foi para a igreja, poxa, ele tinha melhorado tanto, agora está nesse estado, agora está pior do que estava antes. Por quê? Porque dormiu, adormeceu na fé. Quando adormece na fé, é o momento do diabo agir. Paulo está preocupado com o povo de Tessalônica, os cristãos. Então ele está muito preocupado, ele chama o Timóteo e diz, Timóteo, vá lá, vê como estão aqueles nossos irmãos em Cristo, pois eles já estão salvos, o nome de cada um deles está no céu, os anjos foram para a vida deles, mas eles podem estar muito abalados pela perseguição, pelo que está acontecendo. De repente eles estão tristes e estão lá enfraquecidos. E se eles se enfraquecerem de verdade, o diabo vai ganhar terreno. Timóteo, vai lá, conforta aqueles corações, mostra o quanto Jesus é grande, mostra a eles quantas batalhas nós já vencemos e vamos vencer essas também. O cristão que é de fé, irmãos, ele nunca se dá por vencido. Pastora, tem hora que o problema é grande demais. Jesus é maior que o problema. Sempre será maior que qualquer problema. Nós mesmos, irmãos, nós mesmos, que a Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos feitos por Deus um pouco menores que os anjos, ou seja, não temos o poder que eles têm. Eles atravessam parede, a gente não atravessa. Para eles o teto não vale nada, eles voam para cima e para baixo. Eles não precisam deitar numa caminha para dormir, dar uma relaxada. Eles não precisam sentar à mesa para fazer refeições 2, 3 vezes por dia. Só que Jesus nos deixou um poder e enviou o Espírito Santo. Ele nos fornece tudo de que precisamos para combater o combate espiritual e vencer cada batalha, seja ela do tamanho que for. Então o Paulo, muito preocupado, ele chamou Timóteo, Timóteo, vá a Tessalônica, veja como estão aqueles irmãos. Irmãos, a preocupação de Paulo deve ser
a nossa preocupação em relação principalmente a cada um que a gente ganha para Jesus, da família, mas antes da nossa própria vida. Se você é um cristão, tem gente, irmãos, tem gente na igreja que tem épocas, mas é tão firminho. Pode procurar aquela pessoa, na quarta-feira ela está ali. Procura na luta pela família, em algum culto ela vem. Procura essa pessoa no domingo, está ali adorando a Deus. Mas tem época, meu irmão, parece que entra em estado de hibernação, parece o urso. O urso polar que fica 6 meses dormindo. Aí você procura a pessoa, tô chateado, é muita luta, vou dar um tempo, você acabou. Se Jesus volta, está perdido. E se Jesus não volta, o diabo está lá, preparando para atacar no pior momento ou no momento da maior fraqueza. Então Paulo, ele mandou, olha, vamos lá. Aí o versículo 3. Vamos juntos? Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pastora, nós fomos ordenados para passarmos tribulações. Calma, irmãos, calma. Você não tem, eu não tenho a chamada de Paulo. De acordo com a chamada de Deus, você enfurece mais ou menos ao capeta. Que isso? Se assustou? Se você é um ganhador de almas, o diabo desesperadamente tenta tirar você da frente dele de dia e de noite. De dia e de noite. Peraí, você está saqueando meu reino? Peraí, você está tirando vidas das minhas mãos? Peraí. Era o caso de Paulo, irmãos. Paulo tinha o ministério do apostolado. Como grandes líderes têm que saquear o inferno à vontade todo dia. A palavra entra pela televisão, entra pelas rádios, entra pela internet, entra por literatura e pessoas vão abrindo os olhos. O Espírito Santo vai visitando aquela pessoa que ouve aquela palavra, que lê aquela palavra e diz assim: eu quero esse Jesus. Pronto, acabou, o inferno perdeu. E se essa pessoa for firme, sabe o que vai acontecer? Ela vai ganhar a família inteirinha para Jesus. Quem é que vai impedir? Se essa pessoa andar com Deus e Deus andar com ela, quem vai impedir? Ninguém. Irmãos, as pessoas às vezes dão valor demais às coisas terrenas e dão menos valor ou pouco valor ao que é mais precioso, a conquista de uma vida. A tua vida não tem preço, não tem dinheiro que pague. Você está na mão de Jesus, o diabo te perdeu. Então o diabo perdeu esse povo que Paulo ganhou para Jesus. E esse povo agora pode pisar no diabo, pode determinar bênçãos. Esse povo está com Jesus. Mas o Paulo está preocupado porque ele está passando por muitas tribulações e ele pensa, eles podem não compreender. Irmãos, a vitória de cristãos, as vitórias de cristãos, o sucesso de alguns cristãos que você conhece, ou os fracassos de outros cristãos, ou muitos outros cristãos, não servem de termômetro para você. Não servem de base para você, nem para mim. Às vezes escutamos algumas pessoas dizerem assim, pessoas que são de Jesus. Alguém chega e diz assim: pastora, eu li na Bíblia, a senhora ensina aí, eu estou lendo, está aqui. Jesus levou as nossas enfermidades. Poxa, mas na minha família tem 3 evangélicos que vivem hospitalizados e vivem doentes. Eu digo, e daí? Poxa, pastora, por que não serviu para eles? Não serviu para eles ou eles não se apropriaram? Ou eles não entenderam, ou eles não guerrearam, ou eles não assumiram. Você quer suas bênçãos olhando para os 3 evangélicos da sua família? Mas é isso que a Bíblia fala? Então marca essa página aqui. Vamos lá. Passa um pouquinho mais as páginas, como quem vai para Apocalipse, e pega a carta aos Hebreus. Pega a carta aos Hebreus. No capítulo 12, o que diz o versículo 2? Olhando, autor, dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Isso aqui é suficiente. Jesus está mandando você olhar para quem? Deus está mandando você olhar para quem? A Bíblia está mandando você olhar para quem? A Bíblia está mandando você olhar para quem?
A Bíblia está me mandando olhar para quem? Então, se eu estou olhando para o meu parente, que é evangélico e não venceu, o problema é meu, não é de Jesus. O problema é meu. Muitos cristãos fazem isso. Você sabe que tem gente... Teve um cidadão que veio do evangelho tradicional, ou seja, não cria no poder pentecostal, no poder do Espírito Santo. Mas, passando por um problema muito grande, aceitou o convite e veio. Aí veio falar comigo. Ele falou, pastor, agora eu estou entendendo a palavra. Porque quando eu cheguei aqui, eu ficava de olho nos seus obreiros. E eu digo, se eles espirrarem, isso tudo não é verdade. Eu tive a mesma reação que você. Eu não consegui me segurar e eu caí na gargalhada. E eu ri muito. Eu falei, o senhor é uma pessoa inteligente, né? Pelo que eu saiba, o senhor é 4º grau, né? Ou seja, pós-graduado. Eu falei, o senhor é pós-graduado. O senhor é 4º grau. Eu me admiro o senhor raciocinar dessa forma. Ele disse, não, pastor, quando a gente não tem a revelação do Espírito de Deus na palavra, a gente fica julgando porque o olho físico vê. E aí ele disse, como eu vivi doente a vida toda. Minha família evangélica doente a vida toda. Aí eu venho, tá aqui. Ele levou. Aí eu disse, bom, se ele levou mesmo, então todo mundo aqui é super sarado. Ninguém pode nem dar um espirro. Eu falei, mas você nem parou para refletir que espirro é liberação das impurezas? Que espirrar de vez em quando é muito bom e joga a poeira para fora? Ah, sim, saiu a poeira. Você vê a que ponto a cegueira espiritual chega. Aí eu entrei com essa palavra, eu falei, amigo, tire os seus olhos dos seus parentes que são evangélicos e que não guerreiam contra os demônios. Por trás de cada problema está um demônio ali. De repente, ele cresceu tanto que ele diz, sou o Senhor de tudo. Ele já fez a cama dele, já fez a mesa dele e já se deitou até na rede. Está balançando na varanda e jogando seta para todo lado. Às vezes eu fico preocupada com alguns irmãos. Algumas vezes o novo convertido, quando eu vejo que ele está faltando muito aos cultos, eu logo pego lá os obreiros que acompanham e diz, já ligou, já procurou, por quê? De repente essa pessoa está passando uma luta e ela não está sabendo guerrear, não está sabendo vencer. Então vai ver como é que está a fé dessa pessoa, que ela pode estar abalada, ela pode estar desanimada e não dá outra. De vez em quando liga, estou muito chateado, olha, eu já recitei esse versículo. Digo, versículo não é para recitar, a palavra de Deus é para comer. A palavra de Deus é para entender. A palavra de Deus é para operar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.